Se tem um personagem que roubou a cena, e eu ouso dizer que é o personagem mais top, o MVP do lado das trevas, é o Bartol Crouch Jr. Ele foi apresentado nesse livro aqui, Harry Potter e o Cálice de Fogo, que a gente vai fazer a resenha aqui nesse vídeo. Ele é apresentado nesse livro e ele já morre nesse vídeo. Sim, sinto lhe informar, mas no final do livro ele morre. Mas, cara, pra mim ele é um genial entre o lado do mal, porque, olha só, no início do livro, ele sabe que o Alastor Moody, que é um ex-Auror, ele será o professor de defesa contra artes das trevas em Hogwarts. Beleza, aí o que ele faz? Ele vai na casa do Alastor Moody, derrota ele em um confronto, sequestra ele e mantém ele, acho que é cárcere privado a palavra correta, durante 10 meses, porque ele precisava dele vivo, né, pra pegar o DNA dele pra fazer a poção polissuco. Então, cara, imagina esse nível de perícia, esse nível de esperteza. E o mais top disso é que ele se disfarçou de Alastor Moody por exatos 10 meses. Então ele ficou quase um ano inteiro enganando Dumbledore, Ministério da Magia, Minerva, Sirius Black. Tipo assim, o Sirius Black não sabia que ele era o Alastor Moody, o Alastor Moody era o Bartol Crouch Jr., porque ambos são comensais da morte, né? Tipo, nos outros livros exploram mais isso daí, mas eles não sabiam disso. Tipo, nem os professores, nem o corpo docente, ninguém sabia. Então, na minha opinião, esse personagem é o melhor. Uma pena que ele só foi aproveitado nesse livro, né? Ele só apareceu nesse livro e já morreu nesse livro. Porque, cara, imagina ele nos próximos livros da série. Seria muito top, porque entre os personagens do lado do mal, eu acredito que ele seja o mais inteligente. Porque esse nível de perícia, esse nível de esperteza, coisa e tal, é top demais. Mas, primeiramente, vamos começar do começo, né? Sejam bem-vindos ao Mundo Literários. Eu me chamo Célio e aqui nesse canal o meu objetivo é trazer resenha de livros de fantasia, alta ficção, coisas do gênero. E hoje a gente vai fazer a resenha desse livro aqui, que é Harry Potter e o Cálice de Fogo, que entre os livros da série é o livro mais grande até agora, né? Entre os 4 primeiros. E o bacana desse livro é que, tipo assim, apesar dele ser grande, são só 37 capítulos. Então, não é uma leitura tão pesada. Se você ler um capítulo por dia, em um mês e pouquinho, você já termina essa leitura. E tem um total de 500 páginas. 535 páginas. Só que, tipo assim, como ele é desse formato assim, ele não é tão grande se for ver. Então, rapidão, você já consegue estar matando. A única coisa que eu achei ruim nessa minha versão do livro é que não tem nenhuma figura. Tipo, a única figura que tem é só essa daqui, ó. Que tem nos capítulos. Tipo, todo início de capítulo tem uma figura. Mas é uma figura bem pequititinha. Então, eu senti muita falta disso, né? Não é nem um pouco ilustrado. Mas vamos lá, começando pelo começo. Esse livro, ele mostra já muito mais a questão do Voldemort. Tipo, o livro anterior, O Prisioneiro de Azkaban, o Voldemort, ele é citado, coisa e tal, mas ele não chega a ser... Tipo assim, ele não aparece, tá ligado? Nesse daqui, ele já aparece. E ele aparece logo no início do vídeo, porque o Harry Potter, ele tá tendo um pesadelo e tal lá, que ele vê uma visão do Bruxo das Trevas matando uma pessoa. E essa pessoa, depois, ela é bem importante no decorrer do livro. Mas, a primeira coisa que acontece é o Harry tendo uma visão do Voldemort. E ele já vê que, realmente, o bagulho esquentou, né? Porque o Voldemort aparecer e a cicatriz dele arder significa um mau presságio. E uma coisa que eu fico com muita pena de não ter sido adaptada pro filme é a entrada triunfal dos Weasley chegando na casa dos Dursley. E bom, os Dursley são horríveis como sempre e tal, tipo, com o Harry e tudo mais. Aí o que acontece? O Harry, ele é convidado para ir na Copa do Mundo de Quadribol, que é o esporte dos bruxos lá. E a Copa do Mundo de Quadribol seria na Inglaterra, né? Que é no país que o Harry mora, né? Então, tipo assim, o Harry teria que ir. Aí os Weasleys mandam uma carta pra ele, convidando ele pra ir, e ele falam o dia que eles vão buscar ele, né? Aí, beleza. Só que os Weasleys não chegam na casa do Harry lá, batendo na porta, com o carro, coisa e tal, não. Eles vão simplesmente pela lareira dos Dursleys. Aí, chegando lá, eles quebram tudo, a lareira, vai todos os Weasleys, eu acho, tipo, não todos, acho que só o Percy e os 2 mais velhos que não vão. Mas vai os gêmeos, vai o Rony, vai a Gina também. Não, a Gina acho que não vai também. Mas, tipo assim, cara, imagina a loucura. Aí eles chegam na lareira, a lareira está fechada. Então, tipo assim, meio que quebra tudo. Aí os gêmeos lá jogam uma negocinho assim no chão. Aí o Duda Dursley pega e come, daí a língua dele começa a crescer. Cara, é uma situação hilária, velho. Esse capítulo aí eu tive que ler umas 2, 3 vezes, porque ele é muito engraçado, ele é muito cômico, porque, tipo assim, você vê o desespero das pessoas, você vê que tudo não foi exatamente como planejado.
planejado, é muito legal, muito legal. E o bacana dessa parte desse capítulo é que, assim, o Harry, quando chega o horário, era pra ele chegar, tipo, umas 2 horas, por exemplo, que eu não sei que horas que era. 2 horas, aí chega 2h15, eles não chegaram, chega 2h30, eles não chegaram, chega 3 horas, eles não chegaram. Então, quando dá, tipo, umas 5 horas, que dá um tempo pra ele chegar, acontece toda essa confusão aí, mas dá tudo certo, né? E daí o Harry vai pra casa dos Weasleys. E nesse livro aqui, eu acredito que é o livro que ele realmente vê que existe um mundo bruxo no mundo inteiro. Porque na Copa do Mundo de Quadribol tem pessoas de toda parte do mundo. E o bacana é que, tipo assim, eles são caracterizados com suas roupas de origem. Então, tipo assim, os árabes estão com as roupas deles diferentes, os sul-americanos, os africanos, coisa e tal. E isso dá uma dimensão que, como o mundo mágico é gigante, tem pessoas de várias partes do mundo, né? Inclusive, tipo, o Harry tá no camarote de honra lá, que, tipo, um dos convidados lá é, tipo, o ministro bruxo... Porra, de um país lá, que eu esqueci o nome agora, da Bulgária, eu acho, que é da seleção Viktor Krum. Então dá pra ver que a dimensão já expande bastante, né? O Harry tem essa impressão que o mundo mágico é gigantesco mesmo, né? Tem pessoas de toda parte do mundo. Aí beleza, a Irlanda ganha da Bulgária, mesmo com o Viktor Krum capitão no Pomo de Ouro, só que na Copa Mundial, meio que acontece um imprevisto lá, né? Porque, tipo assim, os Comensais da Morte faz um auê todo lá, aí daí o Bartol Crouch Jr., que é esse personagem que eu falei no início do livro aí, ele aciona a marca negra, aí os Comensais da Morte fogem. Então, tipo assim, essa parte aí gera um terror psicológico bem violento nos caras, né? Porque, tipo assim, todo mundo ali, tipo assim, não todo mundo, mas as pessoas mais velhas sabem o que significa essa ameaça, né? Sabem que, tipo, a volta do Voldemort é algo sinistríssimo, porque, pô, o cara matava gente pra caralho, os Comensais da Morte dele eram sinistros, porque, tipo, ninguém sabia quem era Comensal, e os próprios Comensais não sabiam quem eram os outros. Então, tipo assim, cara, imagina um terror que, tipo, ninguém confia em ninguém. Então, era basicamente assim que era o mundo bruxo no Voldemort. Então, tipo assim, quando o pessoal vê a marca negra, o cu já fica aqui, né? Tipo assim, aquele buraco lá que você tá pensando não passava nem alfinete. Então, tem essa parada aí, mas beleza, aí o pessoal vai embora. Aí, beleza. Aí, quando o Harry chega na escola, é anunciado pelo Dumbledore e mais alguns bruxos de outros países lá que terá o torneio Tribruxo. E esse torneio Tribruxo é basicamente o seguinte: uma escola, são 3 escolas lá, né? Que tipo, a escola da Inglaterra, a escola da França lá e a escola da Rússia, se não me engano, assim, ou do leste europeu. Não, 3 escolas. Aí, o que acontece? Esse torneio Tribruxo, cada escola escolhe um campeão, aí os campeões têm que participar de 3 tarefas, né? E quem ganhar as 3 tarefas, né, tem a melhor pontuação, ganha o torneio Tribruxo. Só que esse torneio, ele foi banido há muitos anos atrás porque ele era muito violento, que, tipo, os campeões morriam. Tipo assim, era sinistríssimo. Tipo assim, as tarefas era quem aguentava cruciatos mais tempo, brincar de Avada Kedavra. Então, tipo assim, cara, imagina quanto não era violento. Aí, naquele ano, excepcionalmente só naquele ano, tipo, depois eu pesquisei na internet assim, aquele ano foi o único ano que teve o torneio Tribruxo. Depois não teve mais no Wizarding World. Então, teve o torneio Tribruxo, aí beleza. Aí cada escola escolhe um campeão. Aí, a escola do Harry lá escolheu o Cedrico Diggory, o Viktor Krum e a Fleur Delacour, né? Daquela uma escola. Só que o Bartol Crouch Jr., por isso que eu falo que ele é o melhor personagem do lado do mal, ele sabota o Cálice de Fogo e coloca uma quarta escola, e nessa escola ele coloca o nome do Harry, pra dessa forma o Harry ser o escolhido. Então o Harry também foi escolhido pelo Cálice de Fogo e ele teria que jogar. E o Bartol Crouch Sr., que é o pai, ele é o responsável, assim, pelo torneio, né? Porque ele é o chefe do determinamento de relações internacionais, ou alguma coisa assim, ele é o chefe lá. Aí ele fala que o Harry vai ter que jogar de qualquer jeito o torneio Tribruxo. Então, meio que assim que começa já quando o Harry volta pra escola. E, tipo assim, essa parte aí, ela pode parecer demorada que eu tô falando aqui, mas, tipo assim, ela acontece meio que bem rápido, assim. Tipo, tem a Copa do Mundo, o Harry já chega na escola e já começa esse torneio Tribruxo. Aí ele é sinistríssimo. Aí, as tarefas, se você viu o filme, você já sabe bem, mas, tipo assim, a primeira tarefa é essa daqui, enfrentar o dragão. A segunda é buscar pessoas que estão no lago lá negociada. E a terceira é o labirinto. E é nesse labirinto que as coisas se complicam. Porque, tipo assim, além de ele sabotar o Cálice de Fogo para o Harry negociar lá, para o Harry jogar, ele também sabota o Cálice de Fogo pra, quando o Harry tocar na chave portal, ele ser teletransportado para onde o Voldemort tava, pro Voldemort fazer o ritual pra ele voltar. Então, cara, é simplesmente genial isso daí. Aí beleza, daí o Harry encosta na taça junto com o Cedrico. Inclusive esse momento, cara, o livro eu acho que é muito forçado, porque tipo assim, o Harry e o Cedrico, eles ficam discutindo, tipo assim, olha, não, vai você, não, vai você, não, mas você merece mais. E eles ficam tipo numa discussão, quem merece tocar na taça primeiro? Aí eles decidem tocar na taça juntos. E foi essa decisão, cara, deles tocarem na taça juntos que fez o Cedrico morrer.
Olha só que loucura, se o Harry fosse um pouquinho só mais egoísta, ou se o Cedrico fosse um pouquinho mais egoísta, se eles fossem um pouquinho só mais individualistas, talvez o Cedrico não teria morrido. Eu acho que se o Cedrico tivesse tocado na taça primeiro, ele teria ido pro cemitério lá, pá, e sim, ele teria morrido de qualquer forma. Mas se o Harry tivesse ido sozinho pro cemitério, o Cedrico não precisaria ter morrido. Aí a história poderia ser diferente, porque essa morte aí mexe bastante com o emocional do Harry nos próximos livros, e tipo assim, aqui na negócio também, mexe bastante com o emocional de todo mundo, né? Porque, pô, imagina um aluno morrer, cara, é uma coisa que você não espera, porque é um sonho que tá sendo interrompido, porque, tipo assim, a pessoa tinha todo o potencial do mundo e tal, ela poderia desenvolver ou não, só que foi interrompido, e não foi pela decisão da pessoa. Então, aí o Cedrico morre, papapá, aí o Voldemort volta, então ele vê o Cedrico, ele mata o Cedrico. Tipo assim, o que mais me choca nessa parte é que, tipo assim, o Voldemort, ele simplesmente fala assim, mate o outro, como se o outro fosse só um pedaço de merda, tá ligado? Tipo assim, ele é muito psicopata, cara. Tipo assim, eu gosto do Voldemort, tipo assim, eu acho que o Voldemort é o melhor vilão do cinema, da ficção, coisa e tal, porque, mano, o cara é simplesmente psicopata mesmo, tá ligado? Ele só fala, mata o outro, como se o outro fosse um estrume, como se o outro fosse um porco, tá ligado? Isso que eu acho massa nele, tá ligado? Porque ele é mal por ser mal, ele simplesmente é mal e foda-se. Aí, beleza, daí o Voldemort volta, aí, tipo, ele usa o sangue do Harry pra poder voltar, faz uma magia lá sinistríssima, tipo, ele usa o osso do pai dele, papapá. Cara, essa parte é sinistríssima, assim, ele volta lá e ele volta bizarro, porque, tipo assim, o nariz dele não é, tipo assim, que a gente tem esse buraco aqui. O nariz dele é tipo umas fendas, assim, o olho dele é vermelho, a pele dele é meio opaca, assim. Foda que eu não sei o que é opaca, mas deve ser tipo uma pele meio bege, assim, uma pele que não tem camada, assim, é tipo como se fosse uma cobra, tá ligado? Aí ele volta, pá, mas o Harry consegue fugir. O Harry duela um pouquinho lá, pega o corpo do Cedrico de volta e consegue voltar. Só que quando ele volta, as coisas parecem que pioram pra ele, porque, tipo assim, ele tava, mano, imagina o transtorno que ele não teve, coisa e tal. Mas o Dumbledore interroga ele, pergunta do que aconteceu, tipo assim, dá uma pressão mesmo assim, porque ele fala, Harry, se a gente deixar esse momento passar, depois vai ser pior. Depois você vai sentir tudo. E realmente é isso que acontece depois, porque depois ele começa a entender realmente o que aconteceu, ele começa a sentir as coisas, então é bem interessante essa parte aí do Dumbledore, né? Já pega e força ele ali no começo. Aí, beleza, ele força tudo. Aí o disfarce do Bartô Crouch Jr. cai. Aí o ministro da magia lá, o Cornélio Fudge, ele já leva um dementador pra matar o cara. E, tipo assim, negociar. E, tipo, o Cornélio, ele bate o pé, fala que o Voldemort não voltou, coisa e tal. Então, tipo assim, tem uma disputa, assim, entre o Dumbledore e o ministro, né? Porque o ministro fala, não, mas o Voldemort não voltou, vamos ficar tranquilo, coisa e tal. E o Dumbledore fala, não, mas o Voldemort voltou, então a gente tem que já começar a agir contra ele. Então, tipo assim, eles têm meio que um desentendimento. Então, é meio que assim, que negócio. Aí, no final do livro, acontece o de sempre, né? O pessoal volta pra casa e começa o próximo ano letivo já no próximo livro, né? Então, tipo assim, esse livro eu achei muito legal pela questão de expandir o universo mágico. Tipo assim, mostra um mundo inteiro mágico. O Bartô Crouch Jr., que na minha opinião foi o melhor personagem do lado do mal até agora, pena que ele já morreu. E é basicamente isso então, galera. Essa é a resenha do Harry Potter 4 e o Cálice de Fogo. Então agora, a próxima leitura vai ser o Harry Potter e a Ordem da Fênix. Então, muito obrigado por estar aqui e nos vemos nos próximos vídeos.